Confie na Catrola, Brasil, aqui cê vai me dar. Com o MC Mela, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no Cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. Confie na Catrola, confie na Catrola. Confie na Catrola, confie na Catrola. Salve galera, vamos aí para a análise dos jogos e algumas dicas, né? Eu acho sempre muito cedo fazer isso, quando ainda faltam praticamente quase 10 dias aí para começar o Cartola. Mas eu sei que vocês ficam ansiosos e a gente precisa dar algum tipo de informações para vocês. Hoje a gente vai fazer análise dos jogos, apresentar alguns jogadores, né? E também passar o desempenho nosso aí para a rodada de vocês. Então, vamos lá. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, aqui está o QR Code do Instagram, do outro lado o QR Code do Face. O nosso desempenho, os nossos times para ligas clássicas, ponto corrido, valorização, na rodada passada. Né? Nossos times do canal fizeram 93, 90, 84, 83. Uma rodada difícil, não foi das piores pontuações. Foram pontuações até que bem razoáveis aí, né? Principalmente com o time de valorização, que valorizou mais 10 cartoletas. Agora a gente vai aqui os nossos times de tiro curto. É claro que tiro curto depende da sorte, né? Eu tenho apenas 6 times de tiro curto, não tenho 100, nem 200, nem 5, né? Nem 50. E assim a gente, claro, fecha melhor a vida. Eu trabalho com 6 times. Nossos times foram razoavelmente bem. Se o Bidu não tivesse feito aquele gol, eu teria ganho algumas liguinhas aí no Black, em algumas ligas aí do Escala 10, até no Catimba estava ganhando alguma coisa, mas o gol do Bidu estragou a minha alegria. E agora a gente vai para a análise dos jogos. Isso aqui é o que eu acho, né, resumidamente, sobre os jogos. Né, vejo um empate com um leve favoritismo do Bragantino por jogar em casa, pois o Bragantino é uma postura muito forte dentro de casa, é bem agressivo, compacto e vem vindo de vitórias importantes dentro da sua arena. Também enfrenta alguns problemas na reconstrução, mas nada que possa afetar o jogo. Então eu vejo sim o Bragantino muito forte para essa rodada. Embora o Atlético esteja num degrau acima na tabela, em um momento de invencibilidade do Bragantino, o time paulista tem favoritismo tático para controlar o ritmo do jogo e maior probabilidade de vitória. Então, isso é o que eu vejo para Bragantino e Atlético Paranaense. E temos um jogo aí que está no amarelo para ter uma atenção, né? Que é o Remo e o Internacional. O Remo em casa costuma ser forte, tem uma pressão, dá pressão, né? Vem vindo até que bem, e o Internacional precisa reagir. Claro que o elenco do Internacional é maior e melhor do que o elenco do Remo, mas a força da torcida, o clima de Belém, a parte de umidade, tudo isso vai ser explorado pelo Remo, né? O Remo é imprevisível e busca a primeira vitória na competição. A equipe paranaense deve utilizar o rodízio característico pelo treinador explorado e focar na força física e velocidade de jogadores de ataque como o Alex Manga. Jogando em casa, a estratégia é pressionar a saída do Internacional, né, que não vem bem e tenta se recuperar no início turbulento da equipe. Mas como as duas equipes, tá, sofrem muitos gols, tá, tanto o Remo quanto o Internacional, acho que o Alex Manga é uma peça muito interessante para a rodada, como também Carboneiro, Borré. Talvez nessa rodada até Alan Patrick. Eu vejo sim um empate com leve favoritismo para o Inter, pelo elenco que o Inter tem e a experiência do Inter. Tá? Mas é um jogo perigoso. Aí nós temos o jogo de Cruzeiro e Corinthians.
um jogo com um resultado bem certo, né. Eu vejo um leve favoritismo pelo Corinthians, pelo momento do Corinthians e o momento do Cruzeiro, tá. É é um jogo bem equilibrado, o Cruzeiro ainda não se adaptou ao sistema do Tite, e com isso não vem conseguindo grandes resultados, na competição. O histórico de Cruzeiro e Corinthians dá um leve vantagem para o Cruzeiro. O Cruzeiro na temporada 2026 ainda não fez grandes jogos, tem apenas 2 vitórias, uma contra o Uberlândia e uma contra o América. Perdeu para o Curitiba, perdeu para o Democrata, dentro de casa. Não vem bem jogando dentro de seus domínios, enquanto o Corinthians começou melhor a temporada com 2 vitórias, uma sobre o Flamengo, né, na Recopa, um empate e uma derrota. A proposta apresentada por Dorival consolida a eficiência ofensiva fora de casa. Com jogadores como Garro, Depay e Alberto, o Corinthians busca explorar mais as transições rápidas triangular pelos lados do campo. O Cruzeiro enfrenta ainda problemas de estar na 20ª colocação. Para mim, a maior probabilidade é um empate, né? E além de que o Cruzeiro vai ter a pressão muito grande aí por parte da torcida. Isso sim é um jogo perigoso, né? Claro que temos jogadores muito interessantes, somente por parte do Cruzeiro, né? Matheus Pereira e Caio Jorge, apesar de Caio Jorge não ter entregue muitas pontuações aí para os cartoleiros, né? E a mesma coisa tem acontecido aí com o Matheus Pereira. Por parte do Corinthians, né? Yuri Alberto apostas, Depay, para mim, para cartola não presta. Gosto muito mais da parte defensiva do Cruzeiro, né? Gostava mais do Bidon que o Garro. O Garro sempre entrega uma média por tantas faltas, né? Mas eu acho que Mateuzinho, Bidu, Paulo Henrique, são peças interessantes, o próprio Hugo, como o próprio Cássio também deve ter alguma exigência aí para essa rodada. Aí temos um Palmeiras e Fluminense, né, que está aí também naquele meio entre não arriscar demais, né, são jogos 2 jogos bem arriscados, tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians, como Palmeiras e Fluminense, mas o Palmeiras e o Fluminense pelo momento dos 2 times, né, pelo momento do Fluminense, que vem muito bem também no campeonato, e o Palmeiras que está se acertando aí do meio de campo para frente, Andrés Pereira jogando muita bola, né. Perigoso aí os atacantes, né, tem jogos que eles fazem gols, e tem jogos que quem faz gols são os meio-campistas, os laterais, os zagueiros, essas grandes. Veja o favoritismo do Palmeiras, mas é um jogo perigoso, né, pelo momento também que o Fluminense vem passando, né, o Beldia tem trazido bons resultados aí para o Fluminense, mas fora de casa ainda não conseguiu se acertar defensivamente. E o Palmeiras, dentro de casa, vence, mesmo que seja na Arena Barueri, é muito forte o time do Abel nas transições de meio de campo para o ataque aí. Deve explorar bastante a velocidade de Vitor Roque nesse jogo, como também o Fluminense com a Costa também deve explorar bastante velocidade aí de Serna e John Kennedy. Eu acho que a briga maior vai ser entre Marlos Feito e Acosta, né, e o Andréas, né, na bola parada, sempre muito interessante. É um jogo que tem boas peças, mas muito difícil definir aquele resultado. Pode sim dar Palmeiras? Pode dar Palmeiras, mas é um jogo que também pode ser um propício para empates, não costuma ser jogos com grandes gols. Aí temos Grêmio e Atlético Mineiro, né. O Grêmio para mim favorito, por jogar em casa, e pelo momento também do Atlético Mineiro, né. Eh, Acho que ambos marcam o gol, né. Vejo um jogo de pequena vantagem para o Grêmio, por jogar em casa. Costuma ser um time mais ofensivo, vertical, pelo esquema tático de Luiz Castro, enquanto defensivamente ainda vem sofrendo muitos gols com a saída com sofrendo muito gol. Com a saída de São Paulo, o Atlético não dá para prever esquema tático, que vem sofrendo muito defensivamente. Os jogos também não conseguem trazer grandes resultados ofensivos. O Grêmio tem demonstrado mais força ofensiva
em Porto Alegre, tendo marcado 12 gols na temporada de 2026 em casa. É um histórico que a gente mostra que o Grêmio costuma abrir o placar, em casa bem cedo aí. O Grêmio sofreu 7 gols e o Atlético Mineiro sofreu 6 gols. Então são 2 times que sofrem muito os gols. Meio de campo do Grêmio é meio complicado, né, a gente não consegue ter, porque tem muito rodízio. Eu acho que o Carlos Vinícius seria a peça meles mais interessante aí por parte do Grêmio. E aquele negócio, né, aquela aposta no Hulk, eh, Scarpa se vier para o jogo, pode ser uma aposta interessante, mas é assim, é um jogo para se ter muita atenção, né, e ainda mais agora, o Atlético sem técnico, a gente não sabe muito para qual é a forma que eles vão utilizar taticamente para segurar o Grêmio dentro de casa. O Atlético não consegue, faz gols, mas não consegue não sofrê-los, ou acontece com o Grêmio. Aí um outro jogo que eu coloco no laranja, né, naquele jogo também perigoso, pelo momento dos 2 times, tá? Pelo momento do Santos, né, que a necessidade de vencer, e é também o momento do Vasco. Os 2 times defensivamente, principalmente nas bolas aéreas, são muito frágeis. O jogo para mim perigoso, para empate, com gols para ambos os lados, resultado muito incerto pelo momento. O Vasco às vezes faz péssimos jogos, aí na outra rodada faz jogos excelentes, né, a gente sabe muito bem que pode ser um jogo bem equilibrado. O Santos prioriza a posse de bola e a pressão pós a perca, e conta com os talentos individuais de Barreal, Tassiano, né, o momento do Tassiano muito bom, foca em utilizar os alas para alargar o campo. Embora a equipe não sofra com estabilidade defensiva, já o Vasco, dirigido por Diniz, mantém seu estilo característico de saída de bola, curta e aproximação constante de Felipe Coutinho para romper as linhas defensivas. Atualmente, o Santos ocupa a 18ª e o Vasco a 17ª no Brasileirão. Ambas equipes vêm de resultados negativos, lutam para obter bons resultados. O Vasco tem enfrentado muitas dificuldades fora de casa e o Santos costuma ter pouco mais de equilíbrio jogando na Vila. Então, é aquele negócio, é um jogo que tudo pode acontecer. De repente, o Vasco faz um excelente jogo, né, com o André Gomes, com o Coutinho, faz jogos excelentes. De repente, o Mita Rodrigues vem e joga muito bem, Piton pode jogar muito bem. E a mesma coisa acontece com o Santos. Eu acho que se Tassiano vier, Barreal vier, o time vai ficar bem equilibrado do meio para frente. Mas do meio para trás, deixa muito a desejar, tanto um quanto o outro. Aí é que esse jogo que eu vejo com as melhores possibilidades por causa do momento do São Paulo e a forma que o Curitiba costuma jogar em casa. Eu vejo o Curitiba jogando muito melhor fora de casa do que dentro de casa. São Paulo já não faz isso tanto fora de casa. Mas o Crespo conseguiu achar um equilíbrio. Dependendo de quem for começar o jogo, né? São Paulo deve dar uma pressão muito grande no Curitiba logo no início das partidas. Vejo vitória do São Paulo pelo momento do time, pelo problemas e não tem mais tantos problemas defensivos, né? Eh, e os problemas defensivos do Curitiba são possíveis SG. Realmente o Curitiba costuma levar muitos gols. O Curitiba ele deve taticamente, né, costuma ser propositivo, tentando utilizar a velocidade de Breno Lopes e Lucas Ronier pelas pontas para abastecer os centroavantes, e a vulnerabilidade tem sido na transição defensiva, quando o time se lança ao ataque. Já o São Paulo foca na saída de bola e na qualidade intensiva e ofensiva da operação tática, que gira em torno de Lucas Moura, se vier para o jogo, e Danielzinho, concentrando o meio ao ataque, onde Caleri e Luciano exercem forte pressão na saída de bola adversária. E é isso realmente que eu vejo no esquema tático do Crispo. Com isso,
eu vejo sim o São Paulo com uma força, com a chance de vencer sim o Curitiba, porque defensivamente, mesmo fazendo os rodízios, Sabino, Alan Franco, Ferrarese, Arboleda, são muito fortes. Se o Enzo Dias, que é o Mike e o Enzo Dias, tem feito grandes partidas aí, e com o Marco Antônio, Pablo Maia, jogando também, pode ajudar bastante. Então, acho que o Bombadilha estando fora, eu acho que o Lucas Moura deve vir para o jogo. Ficava jogando o Marco Antônio e o Lucas Moura, que dá aquela velocidade, enfia bolas muito boas para o Luciano, como o Enzo Dias. Então, eu vejo São Paulo muito mais superior para essa rodada. Então, essa é a minha ideia para a rodada, seguindo as cores aí, de verde claro, amarelo, vermelho e laranja, né? Que é a mesma coisa, fica aí o símbolo do Instagram aí para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês um guia de análise tática do Brasileirão, é um guia estratégico da rodada que eu construo toda rodada, tá? Então, aqui, ó, para o radar da rodada, e o xadrez em campo, ataques poderosos, né, com eficiência de chutes altos, velocidade rápida e defesas frágeis, com gols sofridos e defesas baixas. É um verdadeiro xadrez tático, onde a eficiência ofensiva será testada contra o sistema defensivo ainda em ajuste. Pergunta-chave: qual ataque vai decidir um resultado? Aí nós temos aqui a nossa metodologia, né, que é para vocês entenderem sobre exatamente as cores, tá? O sistema de cor, o verde claro e verde escuro, as melhores oportunidades, favoritismo tático, claro, e cenários de controle e foco de vitórias diretas. O amarelo, atenção necessária aos jogos equilibrados, onde o fator externo, clima, mando de campo ou desfalques equilibram a técnica, tendências de empate. Os laranjas vão de ricos, choques de estilos opostos e duelos de desesperados, previsibilidades baixas. E os vermelhos, o perigo iminente, alta previsibilidade, evitar grandes explosões, né, na área de frente, na parte de cartoletas aí. Aí no verde nós temos aqui Curitiba e São Paulo, né? No verde escuro, um jogo para mim com alta confiança, né? Lucas Moura e a pressão aí que a gente vai ver aí do São Paulo em cima do Curitiba, né? O São Paulo controla o ritmo de qualidade de saída de bola, a operação gira em torno de Lucas Moura e Danielzinho, conectando o ataque. A pressão vai ser de Caleri e Luciano na saída de bola do Curitiba, né? Que exerce pressão e sufoca a saída de bola. O Curitiba tentará ser propositivo na velocidade com Breno Lopes, do Carnier, mas expõe as costas da zaga na transição defensiva. Veredito para isso, eu vejo a vitória do São Paulo, uma chance alta de SG, devido à melhora defensiva recente do São Paulo Futebol Clube, provável placar com mais de um gol de diferença. Isso é o que eu vejo para esse jogo. Aí nós temos um outro jogo em verde, está no verde claro, né, que é o Bragantino e Atlético Paranaense, que o Bragantino, invicto em casa em 2026, é um time mais agressivo, compacto e dono do ritmo, e dito ritmo em Bragança. Já o Atlético Paranaense, sob o comando de Odair Helma, foca em uma estrutura defensiva e sólida na transição rápida e joga reativamente. Fator-chave e veredito: se o Atlético suportar a blitz inicial do Bragantino, o jogo equilibra. Histórico de gols para ambos: vitória do Bragantino ou empate. Jogo com tendência de gols para ambos os lados. Essa é a minha opinião tática, né, criada aí com os nossos gráficos para vocês. Aí temos Remo Internacional, uma tensão. Internacional técnica, né, uma base técnica mais elevada, como o Patrick, Borré, Carboneiro, mas sofre com adaptação, vulnerável às bolas longas, desequilibrado, meio desequilibrado fora de casa, tá? Aí temos o sistema tempo, né? O Remo
vai explorar a parte física e o ambiente, vai apostar na força física e velocidade de Alex Manga e de seus atacantes, e no calor de Belém, a pressão na saída de bola. Se o Inter não marcar nos primeiros 20, o clima favorece muito o Remo. Empate, com o risco de ambos marcam, mas é um jogo perigoso, e se o Inter não conseguir fazer nada, realmente pode perder esse jogo para o Remo, que precisa da primeira vitória em casa. Aí nós temos aí também Grêmio e Atlético Mineiro, né, que deve ter vários gols. É um duelo de defesas vazadas. Grêmio com 7 gols sofridos, Galo com 6 gols sofridos. O Grêmio avassalador ofensivamente na arena. Já tem 12 gols na temporada, joga vertical sob o comando de Luiz Castro, mas frágil atrás. São Paulo é uma incógnita tática, mas continua sofrendo defensivamente, potencial ofensivo alto. Empate com gols ou vitória apertada do Grêmio. Fugir das apostas defensivas desse jogo. Aí temos aqui Palmeiras e Fluminense, que está no laranja, risco equilibrado. Palmeiras, a máquina, né? Que nem a gente fala. Time pronto, bloco médio, contra-ataque letal, com Vitor Roque, Alan e com Alan, e a bola parada muito forte aí do André Pereira. Já o Fluminense, o dizimismo adaptado, né, pelo Eusebio Beldia, posse de bola, verticalidade, gira em torno de Acosta e Kendi, mas sofre na recomposição. Palmeiras venceu os últimos 9 jogos como mandante contra o Flu. Aqui que eu pus de Marlon Freitas versus Acosta, disputa de ritmo. Esse é o duelo chave para essa partida, né? Se o Acosta for melhor que o Marlon Freitas nos desarmes, a chance do Palmeiras vencer esse jogo aumenta muito. Aí temos Santos e Vasco, né? Zona de risco aí, os desesperados, a verticalidade e a pressão, com Barreal, Tassiano, e a posse e controle de bola que o Coutinho deve exercer em cima do jogo do Santos. O Santos vai tentar acelerar na Vila, estável defensivamente, o Vasco vai tentar esfriar a posse com a posse de bola que sofre fora de casa, né? Ele sofre muito na posse de bola. Placar apertado, Santos 1-0 ou 2-1. Empate plausível pelo medo de perder. Aí, o jogo difícil aí, né? Que é o Corinthians e Cruzeiro, né? Cruzeiro em crise, lanterninha do campeonato, se adaptou ao sistema péssimo. O sistema, péssimo em casa, não vem jogando. Cássio que tem sido o salvador da pátria aí na falha coletiva. Falha coletiva máxima, principalmente na parte defensiva. O Corinthians tem uma oscilação, começou melhor, eficiência ofensiva fora de casa. Carro de Pai e Gilberto mais fluido taticamente. Alerta de aposta, evitar apostas altas. Jogadores caros nessa rodada que precisam de muitas cartoletas, né? Então, Corinthians, vejo a vantagem do Corinthians um pouco na rodada. Agora, o nosso top, né, para o sistema defensivo e para SGs. Então, nós temos aí goleiros Cássio, Rafael, Everton, Fábio e Santos. Zagueiros Murilo, Gomes, Arboleda, Gustavo Marques e James. Laterais Piquerez, Bernabé, Capixaba e Marlon do Grêmio. Aí vemos os top sistemas de atacantes e meias. Matheus Pereira, Andréas Pereira, Luca Moura e Coutinho, para mim, são os principais aí para a rodada. Danielzinho e Acosta. Os atacantes, Caleri, Borré, Vitor Roque, Carlos Vinícius, Luciano e Caio Jorge. Temos também o Viveiros, tá? Que poderia estar aqui nessa lista de amarelo aí para essa rodada também. E os técnicos, Abel, Renan Crespo, Luiz Castro e Dorival Júnior. Isso aqui é o painel geral do resumo da rodada para vocês, né? São Paulo e Curitiba, vitória
O São Paulo, melhor aposta, Bragantino e Atlético, Braga ou empate. Remo Internacional, empate, risco, né? Físico, é um jogo mais para empate. Grêmio e Galo, empate com gols. Palmeiras e Fluminense, vitória do Palmeiras. Santos e Vasco, vitória do Santos, placar magro. Cruzeiro e Corinthians, evitar, mas uma grande chance de empate. Os outros jogos, Flamengo, Mirassol, Botafogo, Vitória, Bahia e Chape, né, estão fora da rodada. Aí, novamente para vocês, junte-se às nossas resenhas na Rádio Cartola Brasil, né, dicas exclusivas e atualizações de última hora na nossa comunidade. Se engaje lá e entre lá, tanto no Face quanto no Instagram. Então, dicas de encerramento. A análise tática é uma ferramenta de apoio, né, baseada em estatísticas, projeções. O futebol é dinâmico e imprevisível. Aposte com responsabilidade. Boa sorte na rodada aí. E agora eu vou apresentar para vocês um timinho que eu montei, tá, no canal. É um time inicial, né? Na verdade, eu acho que muitos jogadores que estão em dúvida aí vão jogar, mas vamos lá. Fiz aí uma aposta no goleiro Marcelo Rangel, porque acredito que vai fazer defesa, deve levar gols, mas não vai ser jogos, eu acho que não vai ser jogo de goleadas, né? Jogo para 2-2, 2-1, 1-1, por aí, eu acho que ele vai ser exigido aí pelo ataque do Internacional, mesmo assim fiz um hack. O Wagner Mancini do Bragantino é uma aposta por falta de cartoletas, né? E aí eu apostei no Capixaba e Enzo Dias nas laterais, Murilo e Gustavo Marques na, na zaga. Aqui fiz minha aposta no Tassiano, Lucas Moura e Alan Patrick. Não é possível que ele não vá bem contra o Remo. Carlos Vinícius, capitão, Viveiros e Caleri. Claro que eu tive que me basear numa cartoleta de 121 cartoleta que esse time tem, né? Para poder ter um meio de campo equilibrado e um ataque que pode ser mortal, eu fui obrigado a escolher alguns jogadores, às vezes, um pouco em ponto. Flaco Lopes poderia ser uma aposta boa, Vitor Roque uma aposta boa, mas vou apostar nesses momentos. É difícil de crer Viveiros com um ataque, por isso esse aqui eu devo trocar ele. Então a gente deve colocar um outro jogador aqui, porque eu estou apostando na defesa do Atlético. Eu acho que o Alex Manga seria uma peça muito boa para rodar. Mas para mim ainda o melhor é o Viveiro, porque eu acho que para o Flaco Lopes eu não tenho cartoleta. O certo seria o Flaco Lopes. O Luciano também não tenho. Vou apostar inicialmente aqui no Alex Manga. Então a gente fica com Alex Manga, Caleri e Carlos Vinícius. Deixa eu salvar isso aqui porque eu nem salvei ainda. O nosso reserva de luxo vai ficar o Borré, né? Mas é aquele negócio, Viveiros é uma peça muito interessante para quem tiver mais capital de colocar aqui e jogar aqui embaixo, né? Aí é só tirar o Gustavo Marques e o Capixaba, que eu acho muito interessantes para rodar. Então esses são os nossos times aí para rodar. Novamente, nossa tela, que vocês tenham uma boa rodada, né? Essa semana devemos ter live, acompanhem-nos no Instagram e no Facebook, que sempre é publicado lá nas nossas páginas, e também nos siga no canal Rádio Cartola Brasil aqui do YouTube, deixando. Se gostaram do vídeo, dê uma ripada, né? Se quiser se tornar membro, tem grandes vantagens lá com a gente lá. Então, até a próxima, se Deus quiser. Brasil, aqui se